Aula 15. Conteúdos. Tipo textual dissertativo. Habilidades. Identificar o tema ou assunto principal em textos. Descritor 6. Inferir o tema ou assunto principal de um texto. Muito bem, olá a todos. Segunda-feira, vamos iniciar mais um Saber Mais, ainda discutindo aí os descritores que são importantíssimos para que a gente possa saber o que o enunciado da questão está pedindo. Isso mesmo, então vamos continuar trabalhando o descritor 6, que é muito importante para que a gente possa identificar o tema, o assunto, né, o que está sendo tratado em determinado texto. E aí hoje nós vamos pegar as questões que já com certeza já caíram aí e são muito importantes para que a gente possa se preparar para o Enem, para o vestibular, porque a gente precisa manter aquela prática da leitura, de saber o que o enunciado da questão está pedindo e de saber aí diferenciar quando as alternativas apresentam os distratores e qual é o gabarito adequado para o que o enunciado está pedindo. Vamos iniciar agora escutando, observando aí um texto que foi transformado em uma locução, em um vídeo, para que a gente possa se atentar a algumas observações com relação ao andamento textual, tá certo? Então vamos lá. Comerciais exibidos na televisão recorrem a estereótipos para criar a sensação de desejo inconsciente do telespectador. A linguagem da propaganda em qualquer meio de comunicação é sempre a sedução, a do convencimento. Na TV, seu discurso ganha um reforço considerável, a força das imagens em movimento. Assim, fica muito difícil resistir aos seus apelos. O sanduíche, cujos ingredientes quase saltam da tela com sua promessa de sabor. O último lançamento automobilístico, que nenhum motorista inteligente pode deixar de comprar, deslizando em uma rodovia perfeita como um tapete. A roupa de grife moldando o corpo esguio de jovens modelos. Publicidade funciona assim, nas revistas, nos jornais, no vídeo e nos outdoors. Mas suas armas parecem mais poderosas na televisão. Se é verdade, como dizem os críticos, que a propaganda tenta criar necessidades que não temos, os comerciais de TV são os que mais perto chegam de nos fazer levantar imediatamente do sofá para realizar algum desejo de consumo. E às vezes conseguem quando o objeto em questão pode ser encontrado na cozinha. Aprender a ler as peças publicitárias veiculadas pela TV tem a mesma importância na formação de um telespectador crítico que sabe analisar os noticiários e as telenovelas. Muito bem, então nós temos aí o nosso primeiro texto que vai trabalhar aí com o assunto do nosso cotidiano, né? A questão aí das propagandas, dos anúncios publicitários, dos comerciais, dos meios em que são veiculados. E, como toda estrutura textual, é necessário que a gente se atente também a algumas características, a alguns elementos que vão fazer aí toda a contextualização acontecer. É necessário que a gente fique atento principalmente ao que o enunciado está pedindo. Então, nós vimos, né, no nosso abre-aula de hoje que o descritor é o descritor 6, que é inferir o tema ou o assunto do texto em análise. E isso mesmo, e é o que nós vamos fazer agora. Então, vamos à nossa TV interativa para que a gente possa analisar o texto, o enunciado e as alternativas dessas questões. Vamos lá. Olha aí. Nós temos aí como título desse texto, consumo. E aí, nós vamos perceber, tá, que esse texto, ele é do gênero artigo, isso mesmo, mais um gênero textual para que a gente possa trabalhar a nossa língua portuguesa, o nosso descritor de hoje. Percebam, tá, que ele possui uma estrutura. Percebam que nós vamos aqui trabalhar sobre vários assuntos dentro de um mesmo texto. Mas o que nos importa, o que nos interessa
tá, gente? É o enunciado dessa questão. Então, nós vamos aqui partir para o enunciado da questão. Olha só, vamos ver aí. Então, na última aula, nós analisamos aqui, tá, gente, a questão da estrutura desse texto, tá? Então, nós vimos que o suporte faz parte aí, tem relação aí com a estrutura do texto, ou seja, o suporte da questão é o próprio texto. Nós vamos perceber também, fazendo toda a contextualização, que não só o suporte condiz aí com a questão num todo. Nós temos que saber todos os elementos que fazem parte dessa estrutura. E o enunciado é uma delas. No enunciado da questão é que nós vamos verificar o comando, né? O que está sendo pedido. E aí nós vamos nos atentar para o que o descritor também está pedindo. Olha só, vamos voltar aqui ao enunciado. O assunto, fica melhor assim, o assunto desse texto é. Então, ele já está pedindo aqui, ó, que a gente possa inferir o tema. Tema é a mesma coisa que assunto, tá certo? Então, o assunto desse texto é a linguagem da propaganda, a publicidade e o consumo, a veiculação da propaganda, o comercial e a televisão, o valor da peça publicitária. Percebam que todas essas estruturas, todas essas alternativas são palavras, são expressões que estão dentro do texto, mas é necessário que a gente entenda o raciocínio desse escritor, desse autor, para que a gente possa inferir. E aí, inferir é a gente concluir o raciocínio de quem escreveu. Isso mesmo. Então, vamos voltar ao corpo do texto. Vamos aí ao primeiro slide. Olha só. Olha aqui. Comerciais exibidos na televisão, tá? Então, já começa aqui com uma palavra-chave. Exibidos na televisão, outra palavra-chave. Recorrem a estereótipos para criar a sensação de desejo inconsciente do telespectador. Então, esse desejo consciente, tá, gente? Esse desejo inconsciente aqui tá fazendo jus aí, tem uma ligação com a questão da persuasão. Então, a gente já sabe que dependendo aí do gênero textual, comercial, anúncio publicitário, enfim, propaganda, a gente já sabe que é um gênero que tenta nos convencer de comprar, de adquirir algo, tá? Então, ele mexe com a persuasão, tá certo? Então, vamos lá. A linguagem, olha só, outra palavra-chave, a linguagem da propaganda, propaganda e comercial são palavras com sentido sinônimo, tá bom? Em qualquer meio de comunicação é sempre a da sedução. Olha aqui, de novo o convencimento, de novo a intenção. Do convencimento. Na TV, aqui ele já especifica, né, o meio, o canal, né? Na TV, seu discurso ganha um reforço considerável, a força das imagens em movimento. Assim, fica muito difícil resistir aos seus apelos. O sanduíche, cujos ingredientes quase saltam da tela com sua promessa de sabor, o último lançamento automobilístico que nenhum motorista inteligente pode deixar de comprar, deslizando em uma rodovia perfeita como um tapete, igual às nossas, claro, a roupa de grife moldando o corpo esguio de jovens modelos. Publicidade funciona assim nas revistas. Olha só, outra palavra sinônima para comerciais, para propaganda, publicidade. Funciona assim nas revistas, nos jornais, no vídeo e nos outdoors. Mas suas armas parecem mais poderosas na televisão. Se é verdade, como dizem os críticos, que a propaganda tenta criar necessidades que não temos, olha a palavrinha-chave, os comerciais de TV são os que mais perto chegam de nos fazer levantar imediatamente do sofá para realizar algum desejo de consumo. Gente, aqui ele direciona para a TV
Porque ele julga os comerciais que são veiculados pela TV como mais dinâmicos, são mais eficazes, né? Causam mais impacto, tá? Então, é só um realce para tudo aquilo que ele já mencionou anteriormente. Então, faz parte esteticamente do convencimento, tá? Da argumentação dele. Aqui ele está argumentando por que a TV, os comerciais que são veiculados pela TV, têm mais impacto, tá bom? Voltemos aqui. E às vezes conseguem quando o objeto em questão pode ser encontrado na cozinha. Aprender a ler, olha aqui uma expressão-chave, tá, gente? Aprender a ler as peças publicitárias veiculadas pela TV tem a mesma importância na formação de um telespectador crítico que sabe analisar os noticiários e as telenovelas. Ou seja, aqui ele coloca, tá, gente, a sua opinião com relação à análise dos noticiários e também das telenovelas. O que quer dizer que você não é apenas um mero espectador. Você vai ter um posicionamento crítico com relação ao assunto abordado no noticiário, através de uma reportagem. Você também vai ter um posicionamento crítico com relação a um capítulo que foi exibido na telenovela. Enfim, você tem que ter um posicionamento, não é aceitar tudo da forma como lhe é mostrado, tá certo? E aí a gente retoma, isso tudo faz parte do suporte, tá bom? Vamos agora ao enunciado, que é o comando novamente. Olha só, o assunto desse texto é, bem, nós vimos que ele falou de publicidade, nós vimos que ele falou que através da publicidade, o consumo, a intenção de toda a propaganda, a intenção de todo comercial é fazer com que a população consuma mais, né? A veiculação da propaganda, ou seja, ele mostrou vários meios de comunicação em que a propaganda é divulgada, como o rádio, a TV, o jornal, a internet. No caso, ele não lançou a internet, mas nós temos a internet como meio de comunicação. Ele citou o comercial e a televisão também, tá? Ou seja, o meio de comunicação em que há um forte impacto com relação à divulgação do comercial. O valor da peça publicitária também foi mencionado, só que o valor da peça, que foi com relação a esse valor de análise, a gente pode levar em consideração de que ele mencionou que saber ler, né? Ou seja, então todos esses distratores, que é assim que a gente vai chamar, todos esses distratores aqui, eles fazem parte, na verdade, do contexto do texto, mas eles não são foco, eles não são o assunto que o texto realmente trata. E sim, tá, gente, a linguagem da propaganda. Então é a partir da linguagem da propaganda que a gente vai o quê? Vai interpretar o que o comercial está nos dizendo, vai interpretar se aquilo ali é um produto bom ou não, vai nos dar um posicionamento crítico com relação aos comerciais, com relação ao noticiário, com relação às telenovelas, enfim, é a partir da linguagem da propaganda que a gente vai entender o que cada comercial, que cada propaganda está nos referindo, tá? Então, a alternativa aqui, ó, letra A, tá certo? Vamos ao próximo texto. Olha aí, nós temos aí, para que a gente possa entender essa questão de inferência, tá? As delimitações, as definições que o dicionário nos traz. Isso mesmo. Então, segundo Hawaii, que é um dicionário muito bem aí utilizado por todos nós, inferir é concluir pelo raciocínio sempre ligado à lógica, tá? A partir de fatos, indícios. É a mesma coisa que deduzir, tá? Ou seja, é conseguir chegar a conclusões a partir das informações que estão o quê? Dentro do texto que nós acabamos de estudar. Vamos ver aí uma tirinha? Outro gênero textual para que a gente possa analisar aí o nosso contexto. Olha só a tirinha. Deixa eu ver aqui. Oi! Nós temos duas personagens. Fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é a sua mãe? Também não.
E aí nós temos o quê? Nós temos a nossa representação do nosso planeta Terra através de um globo, muito utilizado na escola, e que fica o quê? Fica entendido que quem está doente é o quê? É o mundo. Então, se nós fôssemos trabalhar sobre a inferência dessa tirinha, a gente iria o quê? Iria responder que se trata aí do mundo, das questões sociais, do meio ambiente, da situação em que o nosso planeta, como uma forma geral, ou seja, todos os países, está o quê? Está passando por uma doença, está doente. Então, inferir é saber raciocinar, saber deduzir o que o autor, o que o artista, o que o poeta está querendo nos dizer, tá certo? Então, vamos a mais um gênero textual para a gente trabalhar aqui as questões. Olha aí. Leitura. Quem começa não para mais. Mundo Jovem. Mundo Jovem é uma revista. E aí nós temos Elizabeth D'Angelo Serra, que é uma pessoa que trabalhou aí numa matéria. Então, nós já vamos o quê? Já vamos entender que esse gênero textual se chama o quê? Entrevista. Então, nós temos mais um gênero textual na aula de hoje. Mundo Jovem. Qual a importância da leitura para os jovens? Elizabeth D'Angelo Serra. A leitura no mundo moderno é a habilidade intelectual mais importante a ser desenvolvida e cultivada por qualquer pessoa e de qualquer idade. Os jovens que não tiveram oportunidade de descobrir os encantos e os poderes da leitura terão mais dificuldades para realizar seus projetos de vida do que aqueles que escolheram a leitura como companhia. Apesar dos atrativos atuais trazidos pelas novas tecnologias, hoje há um número expressivo de jovens que leem porque gostam e ao mesmo tempo são usuários da internet. Aqueles que são leitores têm muito mais chances de usufruir da internet do que aqueles que não têm contato com a leitura de livros, jornais e revistas. Contudo, é a leitura literária que alimenta a imaginação, a fantasia, criando as condições necessárias para pensar um projeto de vida com mais conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas, sobre si mesmo. Uma mensagem. Nunca é tarde para começar a ler literatura. Portanto, aqueles que não trilharam esse caminho e desejarem experimentar, vale a pena tentar. Mundo Jovem pergunta novamente: como nos tornamos leitores? Como desenvolvemos o gosto pela leitura? Aí a Elizabeth: só há uma maneira de nos tornarmos leitores: lendo. E essa atitude é cultural, ela não nasce conosco, tem que ser desenvolvida e sempre alimentada. O entorno cultural em que a pessoa vive é determinante para que a habilidade de ler tenha chances de crescer. Ela é fruto do exemplo e das oportunidades de contato com a cultura letrada, em suas diversas formas. O exemplo e as oportunidades são criados por adultos que estão próximos às crianças e aos jovens. E aí, gente, olha só a fonte, www.mundojovem, aí nós temos /entrevista, olha só, reforçando o que eu já havia mencionado, gênero textual, entrevista, já sabemos qual é o gênero. Vamos ao enunciado da questão, vamos saber o que o comando está nos pedindo. Olha aí, de novo. O tema desse assunto é mesma coisa, vamos à TV, mesma coisa de eu dizer o quê? Que ele está pedindo a inferência do assunto. Então, o que o texto está tratando? Olha só. O crescimento de uma atitude cultural? Não, ele não fala de crescimento de uma atitude cultural. Ela afirma o seguinte, ela afirma que ler é uma questão cultural. Então, o meio causa o quê? Influência sobre as pessoas. É como uma afirmação. O desenvolvimento da habilidade leitora, vamos deixar isso aqui do lado. Os projetos de vida escolhidos dos jovens, isso aqui, gente, ficou subentendido, tá? Só que isso aqui também é um distrator, tá? Os atrativos trazidos pelas novas tecnologias, gente, ela mencionou a questão das novas tecnologias, mas isso aqui não é o assunto, o tema central, tá certo?
Os exemplos passados às crianças pelos adultos, gente, a letra E tem a ver com a questão aqui, ó, da atitude cultural, tá? Então, tem a ver com a questão de em que meio a pessoa vive, em que meio a criança vive, em que meio o jovem vive, se é um meio social, um meio familiar, que tem a leitura como hábito, se no ambiente escolar se tem a leitura como hábito, então faz parte da questão da sociedade. Cultura e sociedade andando lado a lado, tá certo? São também dois distratores, o que nos leva a acreditar que distrator, o que nos leva a acreditar que a letra B é o desenvolvimento da habilidade leitora. E isso fica claro lá naquela parte do texto que diz assim, como é que se aprende a ler, como é que se cria o hábito da leitura? E aí a nossa entrevistada retoma, só se adquire o desenvolvimento do hábito da leitura lendo, tá certo? Então tá aqui, letra B, a nossa alternativa. Vamos para mais um texto agora. Olha aí. Minha viagem. Cada um no seu quadrado. Tenho 4 filhos, de vez em quando penso comigo. Não parecem nem um pouco com a mãe. João, Gregório, Bárbara e Teodora têm estilos bem diferentes e cresceram com a minha maneira de lidar com eles. Não só respeitando, mas valorizando isso. Gregório nasceu sabendo tudo, leu sozinho, argumentava sobre qualquer assunto como um palestrante desde criancinha, mas nunca gostou de sair de casa. Os amigos iam e vinham e ele ficava aqui recebendo. Era muito tímido quando pequeno, segurava a barra da minha saia, tinha pavor de monstros e palhaços e roía muito as unhas. Meu pai, que é psicanalista, um dia aconselhou: matricula agorinha no teatro e no futebol. Tem que botar um fio terra nesse menino. Olha aí, olha a fonte, O Globo. Então nós temos o quê? Nós temos mais um artigo de opinião aí, outro gênero textual. Vamos ao enunciado, ao comando da nossa questão. O assunto desse texto é a... Olha só, mais um aqui. O assunto desse texto é a mesma coisa, tá, gente? Olha aqui, ó. Inferir. Nós vamos inferir o tema. Do que trata o texto? Competência de Gregório em aprender sozinho? Não, isso foi um detalhe explicitado pelo pai. Então, nós temos aqui um distrator. Faz parte do texto, mas não é o tema central. Dependência dos filhos em relação à mãe? Gente, isso foi apenas um comentário. Ele mencionou isso em dizer que os filhos não tinham total dependência com a mãe. Então, vejam aqui também mais um distrator. Cuidado aí na hora de interpretar. Forma de socialização empregada pelos filhos? Vejam que ele discute a questão da socialização do filho Gregório, mas esse não é o foco. Mais um distrator. Quantidade de filhos que a família possui? Gente, a quantidade de filhos foi mencionada, claro, mas também é um elemento apenas para manter a coerência lá do tema, do assunto, do que estava sendo tratado. Valorização das diferenças entre os filhos? Gente, isso aqui ficou bem claro, bem aqui, tá? Cadê? Tenho 4 filhos, de vez em quando penso comigo. Não parecem nem um pouco com a mãe. Primeira característica. João, Gregório, Bárbara e Teodora têm estilos bem diferentes e cresceram com a minha maneira de lidar com eles. Não só respeitando, mas valorizando isso. Então, bem aqui, tá, gente? Ficou destacado que, olha lá, a valorização das diferenças entre os filhos. Então, nenhum é mais, nenhum é menos do que o outro. Então, o que aconteceu ali? A valorização das diferenças, o respeitar aí a questão da criança tal como ela veio, tal como ela é. Então, nós temos aí a valorização das diferenças. Cada um nasceu de um jeito, cada um tem o seu crescimento, a forma de crescer, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua estrutura psicológica, emocional, enfim, tá certo? Então agora nós vamos praticar.
nós temos mais um texto, A Economia da Felicidade. Vivemos em tempos de altas ansiedades, apesar de o mundo usufruir de uma riqueza total sem precedentes. Também há ampla insegurança, agitação e insatisfação. Nos Estados Unidos, uma grande maioria dos americanos acredita que o país está no caminho errado. O pessimismo está nas alturas, o mesmo vale para muitos outros lugares. Tendo essa situação como pano de fundo, chegou a hora de reconsiderar as fontes básicas de felicidade em nossa vida econômica. A busca incansável de rendas maiores vem nos levando a uma ansiedade e iniquidade sem precedentes, em vez de nos conduzir a uma maior felicidade e satisfação na vida. O progresso econômico é importante e pode melhorar a qualidade de vida, mas só se o buscarmos juntos com outras metas. Esse texto trata da A, B, C, D ou E. Então, vocês vão analisar cada uma dessas alternativas, vão saber o que é distrator e qual o gabarito adequado. Próximo texto. A Torre Eiffel de um brasileiro. Inaugurada em 1889 como parte da Exposição Mundial de Paris, a Torre Eiffel, com 324 metros de altura, se tornou um dos principais símbolos da capital francesa. A cada ano, ela recebe quase 7 milhões de visitantes. Um deles, o empresário Edson Ferrari, se apaixonou pela estrutura a ponto de construir uma réplica. A obra custou R$180 mil e reproduz as formas da torre. O tema desse texto é A, B, C, D ou E. Então vamos agora fazer o comentário, vamos agora saber quais são as respostas adequadas, vamos analisar novamente aí os textos que foram da nossa atividade, para que não haja dúvidas, tá? Então qualquer coisa, manda aí a pergunta pelo chat, que com certeza vão me passar e eu vou, na próxima aula, a gente vai conversar e vai tirar as dúvidas, tá bom? Então vamos lá, primeiro texto, a economia da felicidade. Olha só, nós temos uma estrutura textual, nós temos, pode passando, nós temos aí a fonte, né, Jeffrey Sachs, disponível, aí nós temos o endereço de um site, então nós vamos perceber que é um fragmento de um artigo de opinião, e aí nós vamos ao enunciado. Olha só, ao comando do que vai estar sendo pedido para a gente, olha aí, o tema desse texto é, então a gente já sabe, tá aí, a gente já vai tirar todas as dicas com relação à questão da inferência a partir aí do nosso comando do enunciado. Então nós já vamos saber, né, quando vocês já pegarem aí um texto, uma questão, e essa questão estiver aí direcionada com o enunciado, com o comando desse enunciado semelhante a essas, na verdade, estruturas que nós vimos durante a nossa aula de hoje, nós já vamos saber que aqui, ó, esse texto trata, ele já vai estar o quê? Trabalhando com a questão da inferência, descritor importantíssimo para que a gente possa o quê? Possa concluir, possa deduzir o que o tema, o que o assunto do texto está trabalhando, tá? E é isso que ele está querendo saber aí no comando desse enunciado. Vamos às alternativas. Olha aí, ansiedade do mundo contemporâneo, busca por maiores rendas, insegurança vivida pelo homem, reconsideração das fontes de felicidade, relação entre vida econômica e felicidade. Olha só, percebam que existem distratores e um gabarito adequado. Vamos voltar à estrutura do texto. A economia da felicidade. Olha só, vivemos em tempos de altas ansiedades. Aqui é a introdução. Ele vai apresentar aqui, ó, altas ansiedades. Então é necessário que a gente se pergunte, sim, que altas ansiedades são essas? É o que ele vai nos responder. Aliás, ele tem que nos responder. Apesar, olha só, um conector muito importante, olha, um conector de coesão. Apesar de o mundo usufruir de uma riqueza total sem precedentes, poxa, a gente tem água, tem animais, tem o meio ambiente por si só é lindo, indústrias, enfim.
Riqueza total sem precedentes, ele está englobando tudo, tá? Também, olha outro conector coasivo aqui, ó, de soma, adição. Também a ampla insegurança. Mas insegurança, por quê? Altas ansiedades, por quê? Agitação, por quê? Insatisfação, por quê? Tudo isso tu vai fazer essa pergunta para o texto. Nos Estados Unidos, uma grande maioria dos americanos acredita que o país está no caminho errado. Gente, isso aqui tudinho, tá, gente? São argumentos que ele usa para explicar, tá bom? O pessimismo está nas alturas, o mesmo vale para muitos outros lugares. Isso faz parte, tá, gente, da explicação dele acerca do tema. Isso ainda não é o tema. Tendo essa situação como pano de fundo, e aqui, olha só, ele vai dizer, ó, tendo essa situação, que situação? Aqui já foi mencionada anteriormente, lá naquele parágrafo primeiro. Tendo essa situação como pano de fundo, o que quer dizer pano de fundo? Gente, essa expressão pano de fundo, ou seja, fica por trás, tá? Tem algo mais à frente, tem algo que nos revela mais coisas, diretamente mais coisas. Olha aí, ó, foco no objetivo, vamos lá. Chegou a hora de reconsiderar, olha aqui. Então, se todas aquelas atitudes mencionadas anteriormente são pano de fundo, e aqui ele te diz por quê, olha só. Chegou a hora de reconsiderar as fontes básicas de felicidade em nossa vida econômica. A busca incansável de rendas maiores vem nos levando a uma ansiedade e iniquidade. Olha só, gente, a busca incansável de rendas maiores vem nos levando a uma ansiedade e iniquidade. Responde lá aquela primeira frase da introdução. Por que ansiedade? Por que altas ansiedades? Por que isso? Por que aquilo? Aqui ele já está te respondendo, tá? Em vez de nos conduzir a uma maior felicidade e satisfação na vida. O progresso econômico é importante, aqui ele reafirma, ele é importante e pode melhorar a qualidade de vida, mas só se o buscarmos junto com outras metas. Então ele tem que estar unido a outras metas. Olha aí, a ansiedade do mundo contemporâneo é o nosso distrator. Busca por maiores rendas faz parte, mas não é o tema central. Insegurança vivida pelo homem faz parte do contexto das ansiedades, também é um distrator, gente, não é o central. Aí a gente fica entre a D e a E. Reconsideração das fontes de felicidade, relação entre vida econômica e felicidade. Lá no parágrafo da conclusão, ele fala sobre essa questão aqui, ó, da vida econômica e felicidade. Que uma pode, com certeza, ser complemento da outra, mas que essa aqui apenas não é o caminho. Então, para que a gente atinja uma meta, né, parafraseando uma frase muito popular, para que a gente atinja essa meta, é necessário que a gente consiga essa. Então, ele faz considerações ao longo do texto acerca de como obter. Então, tá, gente? Olha aqui, ó. Reconsideração das fontes de felicidade, tá? Esse último distrator. Vamos ao próximo texto. Olha aí, a Torre Eiffel de um brasileiro. Inaugurada em 1889 como parte da Exposição Mundial de Paris, a Torre Eiffel, com 324 metros de altura, percebam que nesse parágrafo introdutório ele está falando aí sobre a questão tanto da inauguração quanto da origem da Torre Eiffel, tá certo? Vamos ao outro. A cada ano, ela recebe quase 7 milhões de visitantes. Um deles, o empresário Edson Ferrari, se apaixonou pela estrutura a ponto de construir uma réplica. A obra custou R$180 mil e reproduz as formas da torre. Vamos ao comando. O tema desse texto é a importância da torre? Não, isso aqui não foi o tema central, tá, gente? Em nenhum momento ele falou sobre a importância da torre, disse apenas que é o símbolo lá de Paris, falou da origem, enfim. Inauguração da torre? Mencionou a inauguração da torre, mas não é essa a importância
da questão, não é essa a importância dessa torre para o brasileiro, que foi especificado lá no corpo do texto. Falou da origem da torre? Falou, juntamente com a questão da inauguração, também outro distrator. Aí a gente fica em réplica da torre e simbologia da torre. Bem, em nenhum momento foi mencionado que a torre simbolizava determinado feito, determinado marco. Não, o que se quis mesmo retratar é que o brasileiro se apaixonou pela estrutura, pela arquitetura da torre e, enfim, construiu o quê? Uma réplica. Então, nós temos aí a alternativa D. Gente, vou vê-los novamente quarta-feira. Espero que vocês participem, espero que a gente consiga fazer a nossa interação. Então, até lá!